Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. E é isso, o canal não acabou, depois de uma ausência razoável, estou aqui de volta para falar sobre Os Miseráveis. Eu tinha feito 2 vídeos, um sobre a primeira parte e outro sobre a segunda parte, e vou fazer hoje, como eu terminei de ler, vou fazer sobre as 3 últimas partes um vídeo somente. Antes de começar o vídeo, você deve ter notado que a minha estante está um pouco diferente, que na verdade essa não é a minha estante, é a estante da minha filha. Eu estou gravando no quarto de Beatriz, então aí atrás você pode ver até ali embaixo, tem umas bonequinhas aqui, bonequinha de Frozen. Então o quarto de Beatriz, que está aqui do meu lado lendo, porque está temporariamente o quarto dos livros, meu quarto está interditado. E aí gravar aqui com um livro ao fundo sempre é melhor. Então, falar sobre Os Miseráveis, que eu terminei tem acho que já 3 semanas, um mês, mas com 3 filhos fica mais difícil você encontrar tempo para gravar vídeo e tempo, principalmente tempo em silêncio para gravar. Bom, o que dizer dos Miseráveis? Antes, um breve passeio pelas 3 partes, né? Se a primeira parte se concentrou em Fantine, a segunda em Cosette, a gente acompanhou na segunda parte, terminou basicamente com como Jean Valjean e Cosette, eles lá no convento, eles já cresceram meio que como pai e filha, ou melhor, Jean Valjean acompanhou o crescimento de Cosette de forma relativamente segura lá no convento, e essa terceira parte ela começa nos apresentando um novo personagem. Aí sempre há uma transição, porque o livro, a segunda parte ela terminou de maneira muito empolgante, apesar, como eu falei, de ter sido bastante difícil atravessar a segunda parte por conta de muitas descrições, de muita contextualização, principalmente sobre o convento. Mas a terceira parte, apesar de ela já começar com uma introdução bastante longa sobre Paris, sobre o que é um moleque de Paris, por que um moleque de Paris é diferente, e é algo que atravessa todo o livro, essa consciência ou essa ideia, esse paris-centrismo. Você vê que Victor Hugo ele coloca Paris como o centro do mundo, tudo de Paris é ou melhor ou pior, mas sempre, assim, nunca Paris é neutro, nunca Paris é intermediário. Tudo que está lá ou é melhor do que os outros lugares, muito melhor, porque Paris é única, ou é pior porque Paris é única, porque Paris não tem igual. E aí eu só lembrava, enquanto eu ia lendo essas introduções, em outros momentos mesmo, que fala sobre a grandeza de Paris, porque o moleque de Paris é diferente, porque o crepúsculo de Paris, as revoltas de Paris, isso, aquilo outro de Paris é diferente. Eu fui apresentado por um amigo pianista a uma cantora francesa, pela qual eu fiquei fascinado, chamada Zaz, não sei nem como é que se pronuncia, Z-A-Z. E ela gravou um disco recentemente, cujo nome é Paris, e só com músicas enaltecendo, glorificando Paris. E é um disco delicioso, um jazz meio cigano, um jazz muito bom. E tem uma música que é Paris será toujours Paris, então Paris será sempre Paris. E ela vai cantando, eu vi a tradução, claro, não falo francês, mas vai cantando as belezas, as glórias da cidade. Marius, eu pensei que ia demorar a gostar dele, mas eu já me afeiçoei logo, você vai conhecendo, eu não vou adiantar aqui muita coisa, mas ele é um herói, ele é uma pessoa de muito caráter, muito íntegra, e um personagem bastante interessante. Não achei nada nele de piegas, ele tem muitos princípios, e nessa terceira parte a gente acompanha basicamente, além de conhecer Marius e as pessoas que o cercam, a gente toma conhecimento do amor dele por Cosette, ou do amor mútuo, na verdade, como eles se conhecem, ainda sem saber o nome, que é uma parte muito, muito bonita, muito interessante. E o final da terceira parte é empolgante demais. Você vê como
O Victor Hugo é habilidoso para narrar aventura. Caso ele quisesse simplesmente narrar uma aventura, ele teria os recursos para tal, porque o final desse capítulo, que promove um reencontro bem interessante e inusitado, é muito bem contado, muito empolgante, muito eletrizante. Aí na quarta parte entra outra transição, porque o livro ele começa em 1815 mais ou menos, ele avança alguns anos, e essa parte final é na década de 30, então 1830 e alguma coisa, principalmente em 1832, quando ocorreram diversos confrontos, várias pequenas revoluções, vários pequenos levantes que se ergueram lá em Paris, e Marius acaba no meio disso tudo, e seus amigos e tudo mais, e você acompanha a quarta parte, é basicamente sobre isso. Tem algumas outras passagens acessórias, mas que também são bastante interessantes, como Gavroche, que é um menino que está o tempo todo ali na terceira, quarta e quinta parte, não, ele vai só até a quarta parte, que é um personagem interessantíssimo, o encontro dele com duas crianças, como ele toma conta delas, sem saber exatamente quem elas são, o encontro dele com seu pai, que eu também não vou dizer aqui quem é o pai dele. Então, a gente conhece os criminosos de Paris, um grupo de criminosos, a gente vê o centro de uma barricada, um confronto, o heroísmo daquelas pessoas que acreditavam no ideal. E assim, algo que chama a atenção nessa quarta parte é como o Victor Hugo nos entrega a posição dele, como ele vê a necessidade da revolta, como ele vê como algo lamentável, porém necessário, como ele, mais do que contar uma história, ele quer narrar fatos, ele mistura uma ficção, mas para contar a história daquela década, daqueles anos, daquele período tão interessante para a história da França. E por isso que eu percebo que muita coisa me escapa, e eu acho que escapa para a maioria dos leitores não franceses, que devem estar mais habituados com todos os estratagemas que ocorreram naquela época, todas as implicações dos atos e fatos que se deram naqueles anos tão decisivos para a história da França. E aí algo que chama a atenção, assim, porque tem vários capítulos que não há assim, que poderiam ser extraídos do romance e que não trariam nenhum impacto na história. Como eu falei na parte 2 ainda, muitos capítulos de contextualização, muitos capítulos que servem apenas para ele contar essa história para a França, para os franceses. E aí isso é tão forte que em alguns momentos você fica meio que tentado a ver os fatos envolvendo os personagens fictícios como registros históricos. Só que aí o Victor Hugo ele coloca algumas coisinhas para nos lembrar, olha, você está lendo um romance. E para mim o que mais chama a atenção nesse sentido são as grandes coincidências, os grandes encontros, como acontecem grandes coincidências com esses personagens, tipo um morar no mesmo lugar que o outro, um inimigo morar no mesmo lugar que o outro por um bom período e nunca terem se encontrado, ou principalmente os reencontros, como esses reencontros acontecem várias vezes sucessivamente, encontros fortuitos, mas que acabam modificando a vida dos personagens envolvidos, e que assim, a sucessão desses encontros ultrapassa qualquer probabilidade. Então você lembra, realmente isso aqui é um livro, e claro, isso não atrapalha, pelo contrário, isso torna o romance ainda mais delicioso. E o reencontro, eu não vou falar aqui com detalhe, mas o reencontro mais dramático, mais espetacular, e que você aguarda desde o começo do livro, é o reencontro de Jean Valjean com Javert, que são dois grandes personagens. Javert, ele é retratado como um homem, quase uma máquina que não se permite ter emoções, não se permite pensar, ele é quase uma personificação do que é o Estado que não tem pena, o Estado que corta na própria carne se for para cumprir uma regra. Então o reencontro deles dois é algo assim,
está para mim entre os maiores encontros, os maiores conflitos da literatura, de tudo que eu já li. E a quinta parte é o sublime, é o espetacular. Depois que você passa, eu passei 5 meses lendo esse livro. Eu li a primeira parte, aí dei uma pausa grande, acho que de 1 mês e meio. Eu li uns 5 livros menores nesse período. E depois voltei, só que eu passei um período aí com um bebê recém-nascido em casa e tal. Então eu não estava conseguindo parar para ler muito tempo. Então a leitura foi fluindo devagar. É uma leitura cansativa, não porque o texto é chato, não, é porque é exaustivo. São 1260 e tantas páginas e de letras pequenas, você demora a avançar. Esse livrão aqui eu só lembrava, eu corro, sou um corredor de rua amador, então para mim isso aqui é como se fosse uma maratona, que eu ainda não corri, mas é uma corrida, um longão, aquela corrida que você chega, você termina exausto, mais satisfeito. Então essa não é uma leitura que vai fazer você terminar, ou o percurso dela não é um percurso relaxante, não, você tem que investir tempo, tem que investir energia, tem que investir suor mental. Então não é uma leitura para quem busca um prazer por um final de semana, não, você vai ter que investir muito tempo. Como eu falei, eu passei 5 meses e meio, havia momentos em que eu pensava assim, poxa, já estou passando tempo demais, mas eu não me deixei levar por isso. Eu fiquei assim, não, eu tenho uma grande história nas mãos e eu vou aproveitar cada página. Então em nenhum momento eu li assim apenas para acelerar a leitura, eu li com atenção cada uma das 1200 e tantas páginas. E você tem essa recompensa espetacular no final, porque você já está de tal forma envolvido com os personagens que tudo que acontece com eles toca você profundamente. E eu posso dizer que o personagem mais incrível que eu já vi na literatura é Jean Valjean. Claro, isso tem uma grande parte disso, eu sei que se deve a uma identificação que ocorre com ele, uma identificação minha que ocorre em relação a ele, que é o fato dele ser cristão e levar a sério os ensinamentos cristãos. Então ele é uma pessoa que o encontro que ele teve com Deus modificou a vida dele, ele se tornou melhor, você sempre pode esperar que ele vai tomar a decisão mais amorosa em relação ao outro, que mais busca preservar o outro. Então são várias as vezes em que ele se anula, em que ele sofre, em que ele, claro, ele tem os defeitos dele, ele tem as limitações dele, mas ele sempre, em todas as decisões, acaba triunfando o que ele acredita ser o certo, que é fazer o bem para o outro, nem que ele sofra por isso. Então, assim, a humildade dele, os silêncios dele eu acho espetaculares, quando ele resolve não contar diversas coisas que poderiam livrar a barra dele. Então, é um personagem cativante, e o desfecho, o final dele, como ele se comporta em relação a Marius, quando aparentemente todo o perigo já passou, como ele se comporta em relação a Cosette, como ele encara o fim da sua vida, é algo que, como meu irmão disse, não, você não vai conseguir segurar as lágrimas. Eu confesso que eu não chorei, mas senti os olhos marejados e fiquei profundamente emocionado. E ao final é isso. É um livro que deixa uma marca. É um livro que você carrega com você. Você termina a leitura e você pensa, poxa, quando é que eu vou reler novamente? Que esse é um dos efeitos de um livro bom, você fica querendo reviver. Só que como eu passei 5 meses, então toda essa história, todos esses fatos ainda estão muito dentro da minha mente, estão muito vivos no meu coração. Eu fico revivendo aos poucos cada um deles, relembrando Fantine, relembrando Cosette, relembrando Marius, Jean Valjean, relembrando Thénardier, que deve ser um dos maiores vilões também da literatura. É um sujeito realmente vil. E o que eu tenho a dizer, se você não lê Os Miseráveis e sempre lhe assustou o tamanho do livro, ou o fato dele se passar numa época tão distante de nós, dê uma chance, mas assim, se arme, se abasteça de energia para enfrentar uma jornada árdua, mas não, repito, porque o livro é ruim ou porque o livro desencoraja, mas porque o livro exige respeito, exige atenção, exige dedicação, exige que você
realmente se entregue a ele por um período provavelmente longo, porque também se você quiser ler em uma semana, você não vai absorver tudo que ele tem para lhe oferecer. Está entre os melhores livros que eu já li na vida, sem dúvida alguma. E é um livro que eu recomendo demais sobre essas condições. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Não. É isso, Os Miseráveis, um livro que certamente foi o livro que eu mais demorei a ler, mas que vai recompensar você se você decidir embarcar nessa aventura, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Se você já leu, deixe seu comentário, evitando ao máximo spoiler. Eu, depois dessa leitura, tenho que rever o musical, que eu gostei demais. E se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta o vídeo, se gostou, compartilhe. E espero que agora eu volte a gravar mais vídeos, agora que só depois que eu acabei aqui eu já li mais 2 livros. Um deles eu ainda tenho que ver o filme para poder colocar, que é O Segredo dos Seus Olhos, que vai dar um vídeo bastante legal. Mas é isso, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!